Queridos, a gente hoje finaliza uma série de reflexões sobre a relação entre a nossa fé e o nosso trabalho. E hoje eu vou fazer um exercício aqui do qual eu e todos vocês, nós juntos, podemos nos arrepender terrivelmente, mas ainda assim o farei. A gente vai caminhar numa tríade de salmos. Então vou pedir para você abrir comigo lá no Salmo 126. Salmo 126. E eu vou pedir para você dizer para mim qual é o título que está aí pequenininho na sua Bíblia desse salmo. Cântico de peregrinação. Hoje nós vamos ler 3 cânticos de peregrinações. Nós vamos meditar sobre cada um deles e nós vamos extrair de cada um dessas músicas milenares 3 lições para o nosso trabalho, para a gente concluir essa série juntos. Tudo bem? Você quer orar comigo? Vamos orar? Vamos lá? Jesus, nós somos peregrinos aqui. A gente está só de passagem. Nós estamos indo para você, para a sua presença, porque o Senhor tem nos atraído. O Senhor nos reconectou. Mas enquanto nós estamos aqui peregrinando, faz com que o senso de propósito e de missão do Teu Espírito possa inundar o nosso coração. E que nós possamos ser bênção aqui e agora, na vida das pessoas que estão à nossa volta lá no trabalho. Então, Jesus, conecta a nossa fé e o nosso trabalho de tal maneira que a gente saiba que tudo é para você, tudo é para a sua glória, todas as coisas, nós somos e tudo o que fazemos. Faz com que a gente possa levar essas verdades fundamentais a sério e que elas possam alterar a nossa rota, o nosso rumo de tal maneira que nós possamos viver diferente, ser gente diferente, ser gente, com certeza, todos nós, humanos, de carne e osso, falíveis, limitados, mas ainda assim pecadores redimidos por sua graça e para sua glória. Faz isso. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. E amém. Eugene Peterson escreveu um livro há 27 anos atrás, intitulado Uma Longa Obediência na Mesma Direção. Nesse livro, Eugene Peterson, que é pastor presbiteriano, a gente sempre cita as obras dele aqui, ele faz uma exposição desses 15 cânticos que estão no meio do livro dos Salmos, chamado Cânticos de Peregrinação, em outras versões, Cânticos de Romagem, ou ainda Cânticos dos Degraus, você pode encontrar na sua Bíblia, dependendo da idade dela. E o que são esses cânticos de peregrinação? Eles são músicas pequenas que os peregrinos iam subindo para Jerusalém e cantando essas músicas à medida que subiam. Como assim subindo? Como assim cantando? Você se lembra que antigamente, no Antigo Israel, não haviam várias igrejas distribuídas ao longo do território nacional. Havia quantos templos? Um templo só, construído aonde? Na cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém estava localizada num altiplano, num lugar que era bastante mais alto do que o resto da Palestina, no alto das cadeias montanhosas da Palestina. Por exemplo, Jericó era a última cidade antes de Jerusalém. De Jericó a Jerusalém eram cerca de 24 quilômetros de caminhada. E nesses 24 quilômetros subia-se mais ou menos 1.100 metros nesses 24 quilômetros. Ou seja, era uma subida e tanto. Se você já foi para Itamonte, para o sul de Minas, ou já pegou uma serra braba dessas daqui da Serra de Mantiqueira de carro, você sabe do que eu estou falando. É subida, 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 subida. E depois o quê? Descida, 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 descida. Então o motor tem que estar bom e o freio também.
Agora, veja bem, as pessoas elas faziam esse trajeto a pé. Quando havia alguma festa das ditas festas sagradas, tabernáculos, Yom Kippur ou Páscoa, todo judeu deveria subir pelo menos uma vez por ano para Jerusalém. Como o caminho era perigoso, as pessoas não iam sozinhas, elas iam sempre em grupos. Eles montavam grupos de romaria, aliás, de romagem, né? Romaria é o nome que essas romagens ganharam aqui no Brasil. Agora veja bem, essas romagens que eram feitas juntos, essas peregrinações que eram feitas juntos até Jerusalém, eles eram feitos comunitariamente e eles eram feitos cantando alguns cânticos populares do povo daquele tempo. E nós estamos diante do registro desses cânticos. O que são os salmos aí de 120 até o 134? Eles são cânticos que eram cantados enquanto as pessoas subiam. Então nós vamos ler o primeiro cântico de romagem dessa noite. E porque todos são pequenos, nós vamos lê-lo todos juntos, junto com a congregação, a uma só voz, Salmo 126. Vamos lá? Todos apostos comigo? Vamos juntos? Vamos ler bonito, nós todos, peregrinos, todos juntos, vamos lá. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Salmo 126 foi escrito quando o povo que havia sido vencido por Nabucodonosor foi arrancado de Jerusalém. Jerusalém foi completamente destruída e eles foram feitos escravos na Babilônia. 70 anos depois, Deus coloca a mão no interior da história e liberta aquele povo sem o levante de nenhuma baioneta, nenhuma arma, nenhum tiro foi dado, nenhum soco foi desferido. Deus fez assim. Ciro editou um decreto que permitia que eles voltassem para casa. Então esse momento de retorno para casa, 70 anos depois, era uma coisa que ninguém imaginava. Os judeus estavam indo de volta para casa, colocaram as trouxas nas costas, os velhinhos que tinham sido deportados novos estavam voltando para Jerusalém. Muita alegria, Deus fez grandes coisas por nós, nós estamos alegres. Só que quando eles chegam na nação, tudo estava como? Estava como eles haviam deixado 70 anos atrás, só que pior. Porque a nação havia sido destruída, os muros estavam destruídos, Jerusalém não era mais uma cidade, do templo não restava nada, as portas da cidade foram queimadas, ou seja, uma mistura profunda de alegria com muita tristeza diante da nação que precisava ser reconstruída. É por isso que o salmista, ele tem uma compreensão nítida do que está diante dele. Ele tem muito trabalho pela frente. Ele tem muito trabalho para reconstruir a nação. Talvez esse seja o sentimento de muitos de nós no presente momento da nossa nação. Nós temos muito trabalho para reconstruir a nossa nação. Agora veja bem, o salmista no versículo 4, ele fala de uma coisa que parece um pouco enigmática. Senhor, restaura-nos, assim como as torrentes do Neguebe. Quando eu li esse salmo quando eu era criança, eu achava que o Neguebe era o quê? Um rio. Porque o que tem torrente, até onde eu sabia na minha pequenez, era rio. Só que o Neguebe, na verdade, é um deserto. Um deserto grande que está ao sul de Jerusalém. O que o salmista está dizendo aqui? O Neguebe era um deserto muito grande, vasto e seco, mas uma ou duas vezes por ano choviam chuvas torrenciais no Neguebe, assim como acontece no Atacama há alguns anos. Não sei se você já viu fotos na internet, o Atacama florido. O Atacama que é um dos desertos mais secos do mundo.
aqui no Chile, nosso vizinho. Então, quando você passava pelo Negueb depois daquela chuva torrencial, a água era tanta que ela fazia assim mesmo, como se fosse corredeiras no deserto, e por onde aquela água passava, brotava o quê? Vida. O salmista ele começa a falar assim: Deus, faz um trabalho que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Ao mesmo tempo, no último versículo do Salmo, no versículo 6, ele fala assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará como? Com alegria trazendo os seus frutos. Ele primeiro fala do trabalho que só Deus pode fazer, que é chover do alto, trazer vida no deserto. Depois ele fala do trabalho que ele tem que fazer. Lançar a semente no solo. Lançar a semente no solo todo dia, com dor, com choro, com lágrima, com esforço. E o salmista está nos dizendo uma grande mensagem sobre o trabalho aqui. Existe um trabalho que só Deus pode fazer. E existe um trabalho que Deus me entregou para que eu faça. E nós não devemos confundir uma coisa com a outra. Existe um trabalho que é trabalho de Deus. Existe um trabalho que é o nosso trabalho. Jesus sabia exatamente disso, que há dois tipos de trabalho, quando ele convocou seus discípulos a pensar no seguinte: quem de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E aí Jesus começa a falar do fato de que nós nos tornamos ansiosos por coisas que não estão na nossa jurisdição, não estão no nosso controle, não estão no nosso alcance, coisas que são trabalho de quem? De Deus. A sabedoria bíblica de Eclesiastes 11 diz assim: quem fica observando o vento não planta, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Plante de manhã a tua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa. O que Eclesiastes, a sabedoria de Eclesiastes com a de Jesus nos ensina? Existem coisas que só Deus pode fazer. E não adianta a gente se preocupar e se desgastar e se moer por causa disso. Com relação a essas coisas, nós temos que ter descanso e confiança. Se é o trabalho de Deus, Ele o fará. Ou Ele não fará, se for da vontade dEle. Com relação ao nosso trabalho, nós temos que fazê-lo. O que acontece? Quais são os dois erros aqui? Quando a gente tenta fazer o trabalho de Deus, nós nos sentimos sobrecarregados, cansados, ansiosos, nós nos sentimos frustrados por não conseguir fazer esse trabalho, que só Deus pode fazer. Ao mesmo tempo, nós ficamos nos preocupando tanto com essas coisas sobre as quais nós não temos controle, que nós deixamos de fazer aquelas coisas que são o nosso trabalho. Um exemplo: eu estou tão preocupado com o que vai cair na prova, eu não sei o que vai cair na prova, eu não sei o que vai cair na prova. Porque nós estamos pensando no que vai cair na prova, que não é a alçada minha nem a sua, nós deixamos de fazer o quê? De estudar para a prova, que é o que nós podemos e devemos fazer. Ou seja, a Bíblia diz que existe um trabalho que é de Deus, existe um trabalho que é nosso. E como é que nós podemos aplicar isso na vida? Vou fazer duas ilustrações, uma dentro do casamento, outra para a vida do trabalho, que é no que nós estamos de fato conversando. Quando nós magoamos o nosso cônjuge, nós muitas vezes tentamos consertar o coração que nós ferimos. E nós temos um ditado lá em Minas para esse tipo de coisa: pior o emendo do que o soneto. O pior emendo do que o soneto é aquela criança que quebra um relicário da mãe e na tentativa de consertar aquele negócio, ela quebra ainda mais e despedaça o resto. Não é meu papel, não cabe a mim, eu não estou na jurisdição de curar o coração do meu cônjuge. Eu não estou na jurisdição de emendar o coração que eu quebrei. Porque quem só pode fazer isso? Só Deus pode curar um coração ferido. Só o Espírito Santo de Deus pode colocar suas compressas de conforto numa alma ferida. Só o Espírito Santo de Deus pode consolar um coração que foi dilacerado. Mas o que eu posso fazer? Eu posso pedir perdão. Eu posso pedir perdão e Deus não vai pedir perdão no meu lugar.
Esse é um trabalho que Deus me entregou para fazer. É trabalho meu. É meu trabalho pedir perdão ao meu cônjuge, ao meu filho, às pessoas que eu firo, mas não é meu trabalho consertar as pessoas. Nós não somos consertadores de pessoas. Nós não conseguimos sequer consertar a nós mesmos. Existe um trabalho que só Deus pode fazer. E nós não devemos confundir as carruagens. Deixe Deus ser Deus. Deixe Ele fazer o trabalho dEle. Deixe Ele tocar as coisas no tempo dEle. Deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Façamos o nosso trabalho. Na vida do trabalho, por exemplo, você pode dar sua excelência num projeto. Você pode fazer o que de melhor. Você pode chegar cedo, ser aplicado, mas você não pode garantir que o seu produto vai vender. Você não pode prever todas as condições do mercado e da economia que vão impactar a sua empresa, por exemplo. Você não pode. Você não pode saber se logo ali uma crise estoura no seu setor e se há uma demissão em massa. Porque isso está na alçada de Deus. Deus faz chover, Senhor. Porque eu não tenho poder para isso. Deus, só o Senhor pode fazer chover. Mas Deus, eu vou fazer o meu trabalho todo dia. Se vai chover, eu não sei. Mas se chover, a chuva vai encontrar a semente que eu depositei lá na terra. Porque eu fui trabalhar todos os dias, meu irmão. Eu fiz a minha parte. Se Deus, por algum motivo, ainda não permitiu a chuva, Deus sabe, Deus está no controle, Ele é o Criador. Eu dependo, eu confio, eu descanso. Meu irmão, por que você anda ansioso, meu irmão, com coisas que você não pode mudar, ou prever, ou saber, ou alterar? Por que você anda tão desgastado, ansioso? Por que você está com o coração na boca? Por que você dorme mal? Por que você tem úlcera no estômago? Por que você está tão ansioso, sobrecarregado? Olhe para as aves dos céus. Você nunca viu um passarinho com a enxada na mão por aí. E nunca falta a comida deles. Olhe para as flores do campo. Elas nunca sentaram numa máquina de costura e Deus ainda assim veste-as com dignidade. Meu irmão, Deus não vai deixar você numa situação indigna. Não vai. Eu sou velho, já fui moço e nunca vi o justo mendigar o pão, diz o homem de Deus. Isso é verdade ontem, isso será verdade amanhã, mas o mais importante é que isso é verdade agora na sua vida. Descanse. Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando da sua família. A crise não está fora da competência do Eterno. Deus é o Senhor das nações. Ele cuida de todos nós. Você é a menina dos olhos do Eterno. Descanse nele. O segundo salmo é o Salmo 127. Vamos lê-lo todos juntos? Vamos ler bem bonito, para fora. Vamos juntos, vamos lá. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. O Salmo 127, ele trabalha algumas ideias fantásticas, mas muito básicas, e ele desafia a mim e desafia você. Ele fala assim: se Deus não está envolvido ativamente no projeto, o projeto é inútil, é fútil, é supérfluo, não vai dar em nada. Será inútil a gente trabalhar freneticamente, desesperadamente, se Deus não estiver envolvido no nosso trabalho. A primeira lição é: existe um trabalho que é de Deus, existe um trabalho que é nosso. E quando nós vamos fazer esse trabalho que é nosso, nós temos que envolver o Eterno nele.
Nós temos que chamar Deus para trabalhar com a gente, nós temos que trabalhar com o Eterno, nós temos que fazer uma parceria com Deus. Não é sábio empurrar Deus para fora da nossa vida profissional. Não é sábio viver como um cristão e na área do trabalho funcionar como um ateu. Não é sábio, porque nós estamos desprezando a direção, a sabedoria e o poder de Deus que nos permite fazer um trabalho excelente no final das contas. O salmista está dizendo que, de fato, Deus está trabalhando conosco e a base do trabalho nosso é o trabalho de Deus. Aí ele lança uma ideia desafiadora, ele fala assim, olha só, Deus, Ele abençoa tanto aqueles que abrem espaço na vida por eterno, que Deus abençoa eles até enquanto eles descansam. Deus dá o descanso àqueles a quem Ele abençoa, ou Deus abençoa durante o descanso, são duas opções de tradução possível do verso que está no coração do Salmo. A ideia é que Deus está trabalhando por mim. Aí eu falo assim, mas isso não é bem verdade, porque as coisas não caem do céu. Aí o salmista fala assim, ah é? Não? Então o que são os filhos? Quanto cada um de nós, que somos pais e mães, trabalhamos para comprar um filho? Um filho não pode ser comprado, um amor não pode ser comprado, um cônjuge não pode ser comprado, ou pelo menos não deveria. E aí o salmista diz, no final do salmo, ele fala assim, os filhos são herança do Senhor. Aí parece que ele partiu o salmo em dois. Ele está falando de trabalho lá no começo e de filhos no final. Não, ele está falando de uma coisa só. Ele está falando assim, quer ver como as coisas mais importantes que você tem na vida, Deus te deu sem você merecer? Você quer ver que eu te provo que as coisas mais valiosas que você tem, as realidades mais santas, mais sagradas que habitam a sua alma, são coisas que Deus deu para você e pelas quais você não pode trabalhar? Família, cônjuge, filhos, amor, ter um lar. É lógico que a gente trabalha bastante para sustentar um lar. Isso daí é inequívoco. Mas ninguém pode comprar amor. Ninguém pode comprar filhos. Essas coisas, nós sabemos, são bênção de quem? Bênção de Deus. O seu filho é uma bênção de Deus. O seu cônjuge é uma bênção de Deus. O seu lar, a sua família é uma bênção de Deus. Eugene Peterson fala assim, em oposição aos esforços desgastantes de pessoas que duvidam da providência de Deus e buscam seu próprio lucro sem Deus, há a dádiva das crianças, nascidas não através do esforço humano, mas sim através dos processos miraculosos da reprodução que Deus criou entre nós. Quando ele comenta o Salmo 127. O comentarista do Salmo 127, o Van Gemeren, ele diz o seguinte, é desejo do salmista que a gente tenha uma vida centrada em Deus e que o nosso trabalho seja um lugar na qual nós invocamos a sabedoria, a presença e a direção de Deus. Como seria o oposto? Como é alguém que trabalha e que deixa Deus de fora? A história da Torre de Babel é uma boa história sobre isso. Porque eles não queriam trabalhar com Deus. Eles não queriam trabalhar para Deus. E eles também não queriam trabalhar como Deus. Eles queriam erigir uma cidade que fosse uma afronta contra o Eterno. Por quê? Porque no passado Deus havia punido a geração pecadora de Noé com um dilúvio. Então, construir uma torre que pudesse sobressair a um novo dilúvio era uma forma deles continuarem pecando e não temerem uma nova punição do Eterno. A história da Torre de Babel é uma alusão a um ato de rebeldia contra Deus e de resistência ao governo de Deus. É trabalho que afronta a Deus. É trabalho que coloca Deus para fora. E o resultado nós sabemos. O fracasso de Babel. Agora, como é que a gente pode aplicar isso no nosso trabalho? Como é que a gente pode aplicar esse trazer Deus para dentro do trabalho? É lógico que isso depende muito do lugar onde você trabalha e do tipo de coisa que você faz. A atuação de um engenheiro, de um médico, de um professor, de um pastor, de um missionário no campo, de um pedagogo, de uma dona de casa, de um pedreiro, de um pintor,
são aplicações muito diferentes, mas vamos trocar algumas ideias. Por exemplo, orar pedindo a Deus que nos ajude a encontrar soluções para os problemas do nosso trabalho. Quando você tem um problema no seu trabalho, você tem aquele instinto de orar pedindo ajuda a Deus. Porque Deus está para nos ajudar aqui com tudo, não só com os nossos pecados, mas também no nosso trabalho. Deus está lá no nosso trabalho, no seu trabalho. Orar a Deus pedindo que Deus nos ensine a amar e perdoar as pessoas difíceis de conviver na nossa equipe. Você trabalha em equipe? Você tem intenções dentro da sua equipe? Tem pessoas insuportáveis dentro da sua equipe de trabalho? Você já orou colocando essas pessoas diante de Deus e pedindo, Senhor, me ajuda, me ensina, ou então, mata logo. Aqui não tem meio termo, Senhor. Né? Ou me ensina a amar, ou leva o fulano. Estou de brincadeira, mano. Nunca ore para Deus matar o seu vizinho, meu irmão. Isso não é de Deus. Às vezes a gente cita os salmos, né? Mas os salmos são só assim, meio de extravasar o ódio, não é para, entendeu? Pedir a Deus que me dê motivação e alegria para trabalhar num lugar ou num tempo no qual não me sinto motivado. Por exemplo, você sabe que daqui a alguns meses a sua empresa vai rescindir contrato com você. E o seu trabalho não será continuado ali. Ou o seu trabalho é muito entediante, você não faz o que gosta, ou você não gosta do ambiente, ou você não gosta da atividade. Mas de alguma maneira, há nobreza em trabalhar para colocar pão na mesa também. Isso não é problema, tá? A gente não tem que ter crise com isso. Há nobreza em todo o trabalho. Então, nós podemos orar pedindo, Deus, renova a minha motivação para o meu trabalho. Renova o meu amor e a minha gratidão por poder ter um trabalho em tempos difíceis. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pelo meu trabalho, seja ele qual for. Pedir direção quando eu achar que eu não estou no lugar certo. Às vezes a gente faz uma faculdade e acha que está tudo bem. Só que muitas vezes a visão que a gente tem de determinado trabalho não é bem aquilo. Um conselho que eu dou para todo mundo que está no momento de definir sua profissão, aí entre os 20, 18 anos, está fazendo faculdade e tal. Eu quero muito ser engenheiro civil. Eu quero muito ser professor. Eu quero muito... Cara, você já foi passar um dia num canteiro de obra? Você já foi um dia numa escola pública para ver como é esse negócio? Você já deu uma olhada nisso? Porque talvez, né? Por exemplo, muitas pessoas quando chegam no seminário, eles acham que ser pastor é pregar. Só que o sermão de domingo é menos de 5% de uma semana pastoral. Porque de segunda a sexta você está visitando, ouvindo, aconselhando, estudando, gerindo, liderando, fora dos olhos da comunidade. É um trabalho de coxia a semana inteira. É um trabalho que ninguém vê. É por isso que alguns ligam para mim às 2 horas da tarde e perguntam se eu estou dormindo. Você está dormindo, pastor? Te acordei? Você está com uma voz de sono, pastor? Estou brincando. Agora veja bem. Se você descobrir que você não está no lugar certo, não está fazendo o que ama, peça a Deus direção. Senhor, para onde? Para onde? Deus te deu talentos específicos, dons específicos, Ele sonhou com algo para você. Deus não te colocou no mundo e falou, vai filho, que é problema seu. Deus não é assim. Ele não diz vai, Ele diz o quê? Vamos juntos. Vamos fazer esse negócio juntos. Ao mesmo tempo, contar com a presença e o poder do Espírito para fazer bem o meu trabalho e para fazer bem no meu trabalho. Se tem uma coisa que é difícil para chuchu de fazer, é ser um cristão no trabalho hoje em dia e compartilhar do Evangelho de Cristo lá. Meu irmão, é muito difícil. A hora que você fala que você é cristão, nossa, as pessoas se uriçam todas assim, o cabelo fica em pé, aquela coisa. Meu Deus, ele é crente. Tal. Então, primeiro tranquiliza o seu colega de trabalho e fala, calma, cara, eu sou crente, mas sou gente. E vamos caminhando para você entender o que é ser filho de Deus em Jesus Cristo. Seja uma bênção no seu trabalho.
Se você tiver uma janela para orar com uma pessoa que está entristecida, não se acanhe, não tenha medo, seja ousado, seja ousado, seja firme, seja contundente, sem ser chato e intolerante. Eis a grande regulagem do negócio, né? A diferença entre o veneno e o remédio é uma questão de dose. Então acerte bem a mão nessa dose aí. Vamos ler o último salmo, vamos lá? Salmo 128, todos juntos. Todos juntos? Todos encontraram? Vamos lá? Bem bonito, para fora, para finalizar. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Aleluia. Salmo 126 diz assim: há um trabalho que é de Deus, há um trabalho que é seu. Salmo 127 diz assim: quando você for fazer o seu trabalho, envolva o Senhor nele. Envolva o poder, a sabedoria, a direção, a alegria do Espírito Santo de Deus no seu trabalho. E o Salmo 128 diz assim: descubra que você já é bem-sucedido agora. Descubra que você já é bem-sucedido agora. Por quê? Uma pergunta crucial acerca do trabalho é: aonde você quer chegar? Qual é o seu alvo? Qual é o seu propósito? Quando você me responder essas perguntas, você vai estar me dando a sua definição de sucesso. Sucesso que, segundo o dicionário histórico de Joseph Edmund Riddle, do latim sucessus, que significa avanço, bom resultado, término feliz. Todos nós sempre pensamos em sucesso como uma versão bem-sucedida de nós mesmos que está no futuro. Isso nos impele para crescer e para desenvolver, mas tem uma armadilha escondida aí debaixo desse tapete, que é o seguinte: é quando nós transformamos a busca pelo sucesso num eterno descontentamento com o que já alcançamos. E aí nós temos um problema. Tem gente cuja alma não tem fundo. Você já ouviu falar em saco sem fundo? É aquele trem que não tem fundo, tudo que você coloca ali some. Né? Por exemplo, tem o estômago de alguns irmãos aqui que é um saco sem fundo. Né? É um negócio louco. É você mesmo que eu estou falando, Maite. Ela já riu porque ela sabia. Rapaz, é aquela pessoa que, meu irmão, nada enche, né? O problema é quando isso se torna uma condição da alma, cara. Que é surreal. A pessoa quis 10. Aí ela batalhou, colheu 10. Aí ela mal curtiu os 10, ela quer 15. Mal curtiu os 15, ela quer 20. E quando ela chega nos 20, ela já está pensando no 40. Ela nunca está no aqui e no agora. Ela está sempre no futuro, no sucesso, no que virá, no que é grande. Queridos, cuidado. Cuidado. Se tem uma coisa que a crise pode trazer de bom para nós, é que a gente descubra, no momento de estrangulamento financeiro, que tudo que nós precisamos, nós já temos. Se você tem um cônjuge, se você tem filhos, se você se ajunta com essas pessoas debaixo de um teto para partir o pão, se essas pessoas amam você e você as ama, se você tem saúde para viver tudo isso, então, meu querido, você já é feliz. O Salmo 128 ele é estruturado em torno de 3 palavras que a nossa geração idolatra, que são prosperidade, felicidade e bênção.
Elas percorrem o Salmo e amarram o Salmo. Como é feliz o homem que teme ao Senhor. Como é feliz? Ele desfrutará da bênção do seu trabalho, versículo 2. Aí a gente imagina que ele vai começar a falar agora de uma carreira bem-sucedida, de uma pessoa que viaja de avião toda semana para o exterior, porque ele é um cara super famoso, de alguém que tem minas e rios de dinheiro, de alguém que tem várias mansões e vários carros. Aí ele começa a dizer assim, ele se assenta na mesa com os seus filhos e come o pão com dignidade que ele conquistou com a força do trabalho. Ele está com a sua esposa no entorno da mesa, sua esposa é uma beleza, ela é fértil, eles têm filhos. Ele foi-lhe dado a graça de ver os filhos dos seus filhos. Deus deu a ele dias para que ele possa ver as bênçãos de Deus sobre ele. Que definição de sucesso que não bate com a definição do nosso tempo. Uma definição de sucesso que não encanta os olhos da nossa geração. Porque não tem ouro, porque não tem prata, porque não tem luz, porque não tem glamour, porque não tem confete. É só assim a família. Uma mesa que tem pão, um teto que abriga e dignidade, e amor e cumplicidade. Querido, você tem tudo o que precisa para ser feliz. Seja feliz agora. Não deixa para ser feliz amanhã. Isso é bobagem. Para com isso. Seja feliz agora. Descansa a sua alma. Salmo 131 diz assim, eu fiz aquietar a minha alma. Eu fiz a minha alma descansar. Como uma criança desmamada no colo de sua mãe, assim é a minha alma para comigo. A criança desmamada, ela não vai para a mãe porque deseja obter alguma coisa da mãe, porque precisa mamar. Ela vai porque ela quer a mãe. Querido, em tempos de crise, nós precisamos redimensionar a nossa definição de sucesso. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, foi uma bênção caminhar com vocês aqui ao longo dessa semana de reflexão. Cada pregação, cada devocional que a gente fez foi um momento assim de reflexão também pessoal para mim. Deixa o Tafarel ali, tranquilo. Ali. Salmo 127 diz assim, abençoado é o homem que tem filhos. É uma bênção ser família. Por quê? Porque a possibilidade da gente ser família nasce no fato de que Deus, nosso Criador, é uma família. O Deus que nós conhecemos é uma família. É Deus que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Deus achou isso tão maravilhoso. Deus sentiu tanto contentamento nessa relação de amor que Ele falou, vamos criar alguém que possa experimentar isso também. Vamos partilhar isso, vamos multiplicar isso. Então Ele criou o homem e deu ao homem a bênção de poder ser família. Aí no Salmo 127 ele diz assim, abençoado é o homem que tem filhos, porque ele experimenta a bênção do Senhor. Só que nós sabemos que a bênção do Senhor para nós não está só no fato de termos filhos, mas no fato de que Deus nos deu o seu Filho. Deus deu para você e para mim o Filho unigênito dele. Tudo que era mais caro, mais precioso, tudo que era mais importante ao coração de Deus, Ele compartilhou comigo e com você, para que nós pudéssemos descobrir o que significa ser família com Ele, para nos levar de volta para casa. O Salmo 127 é muito mais verdadeiro para nós, por quê? Porque nós não temos apenas filhos, eles são uma bênção, mas nós temos o Filho. Nós temos o Filho de Deus. O evangelista João diz assim, quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem me vê, vê o Pai. E ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade,
Eu sou a vida. Palavras do Senhor Jesus. Palavras do Senhor Jesus. Palavra do Senhor Jesus. Que bom a gente saber que todos nós somos alvo da graça de Deus, do trabalho salvador de Deus realizado por nós em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Vamos orar juntos? Jesus querido, obrigado de verdade por tudo mesmo. Obrigado porque o Senhor nos dá tantas bênçãos que a gente mal consegue enumerá-las sem que elas desçam em cascata a nossa mente nessa hora. Obrigado pela saúde, obrigado pelo cônjuge, obrigado pelos pais, obrigado pelos filhos, obrigado pela nossa família, obrigado pelo nosso lar, obrigado, Jesus, pelo alimento, pelo pão de cada dia na mesa, obrigado, Jesus, pelo trabalho, obrigado pela dignidade, obrigado por poder estudar, obrigado por poder crescer, obrigado pelos amigos, obrigado, Jesus, pelos tempos de descanso, obrigado pelos tempos de tribulação e luta, obrigado, Jesus, pelos dons, obrigado pela saúde, obrigado pela comunidade que aqui está, que é a nossa casa, é o nosso lugar, é a nossa família maior. Obrigado por tudo, Jesus. Nos ensina, Jesus, a descansarmos no Senhor para que o Senhor faça o seu trabalho. Nos ajuda, Jesus, a fazermos nosso trabalho envolvendo o Senhor nele, com amor, com submissão, mas nos ajuda também a redefinir os nossos parâmetros de sucesso, de tal maneira que nós descubramos o quanto já somos abençoados. Obrigado, Jesus. Nós oramos, Jesus, por todos aqueles que, nesse momento, na nossa nação, estão passando pelo desemprego no meio da crise. Oramos, Jesus, pedindo que o Senhor não deixe faltar o pão sobre a mesa dessas famílias, em nome de Jesus. Que nós, a igreja, possamos ter o olhar acurado e sensível para as necessidades das pessoas à nossa volta. Que nós sejamos generosos em estender a mão. Que nós sejamos ousados no fazer o bem. E, acima de tudo, que nós possamos dividir, que nós possamos compartilhar, não apenas a bênção, mas também compartilhar a necessidade com o nosso irmão quando ela bate a nossa porta. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a sermos igreja mais do que nunca, agora, e a desfrutarmos do seu amor como sempre. Nos abençoa, nós oramos assim, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. E amém.